Em 2024, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lutou por causas importantes e não hesitou em desmascarar os ambientalistas de conveniência. Em junho, ela apoiou a taxação dos super-ricos para financiar políticas ambientais e enfrentar as mudanças climáticas. Outra inovação dessa liderança brasileira do presidente Lula é o tema social, a questão do combate à desigualdade social como um tema transversal, inclusive possibilitando um debate muito oportuno colocado pelo ministro Fernando Haddad em relação à tributação dos super-ricos para combater desigualdade e para fazer com que a gente faça o enfrentamento da mudança do clima. Esse debate ganhou uma qualidade muito grande, porque até então a gente debatia como taxar as grandes fortunas. E essa taxação era feita país a país, uns faziam, outros não faziam, de sorte que os donos de grandes fortunas sempre podiam migrar para outras praças. Agora, a arquitetura que está sendo proposta e debatida no G20 trata-se de uma taxação global. Portanto, usando aqui uma linguagem bem nordestina e do norte, você não terá para onde espirrar e vai ter que fazer o financiamento do que é necessário e estratégico. Sobretudo porque nós passamos os últimos 4 a 3 séculos transformando, senadora, natureza em dinheiro. Natureza em roupa, natureza em energia, natureza em remédio, natureza em tantas coisas. E isso tem sido muito bom. O problema é que para fazer tantas coisas nós precisamos de muita energia. E nós encontramos uma fonte muito fácil de energia: carvão, petróleo e gás. E isso consegue dar suprimento de energia para produzir alimento e tudo mais para quase 10 bilhões de seres humanos. Agora, temos aí um efeito secundário, que já virou um efeito primário, direto, que é a emissão de CO2 levou à mudança do clima. E ela traz problemas para tudo que criamos. Está prejudicando nossos sistemas de geração de energia, está prejudicando nossos sistemas de produção de alimento, está prejudicando nossos sistemas sociais, econômicos e até pode ser, com certeza, uma ameaça à nossa paz. Porque se tivermos uma crise de alimento, isso leva à inflação. Se tivermos uma crise de inflação, isso leva a desequilíbrios econômicos globais e também pode levar a convulsões sociais. Eu não gostaria de estar falando isso na Semana do Meio Ambiente. Deveríamos estar aqui celebrando, mas o que eu quero dizer é que nós vamos ter que usar parte desse dinheiro para restaurar o que nós destruímos da natureza, usar parte desse dinheiro para fazer com que o que ainda existe seja preservado e que a gente possa também preservar e respeitar a natureza humana, combatendo as desigualdades sociais. Em setembro, Marina ressaltou ao presidente Lula a complexidade do monitoramento de incêndios durante uma reunião sobre a emergência climática no país, após recordes de queimadas causadas na grande maioria por fazendeiros. Eu queria colocar algumas questões muito rapidamente, presidente. Primeiro, nós estamos, como o senhor disse, vivendo a pior seca da América. Nesse momento, das 27 unidades da federação, só 2 não estão em situação de seca, sendo que em 9 estados estão 100% em situação de seca. Uma outra coisa, presidente, é o fato de termos a umidade relativa do ar, em algumas circunstâncias, em até 7% de umidade relativa do ar. A média de umidade relativa do ar no deserto do Saara é entre 14% a 17%.
1% de umidade relativa do ar. Portanto, é como se fôssemos um barril a céu aberto e somos 8 milhões de quilômetros quadrados com matéria orgânica altamente ressecada em processo de combustão rápida que qualquer faísca de fogo pode gerar um incêndio. Tem uma dinâmica do fogo, presidente, que é diferente da dinâmica do desmatamento. O desmatamento ninguém faz em 1 hora, 2 horas. Eu recebo um alerta do INPE e as equipes vão lá, autuam, multam. Eu tenho alguns dias para fazer um desmatamento. Alguém com um palito de fósforo, em menos de 20 minutos ele produz um incêndio. O equipamento tecnológico de que nós dispomos para que eu possa ter a imagem de satélite, processar essa informação, leva pelo menos 40 minutos, ou seja, o fogo já se alastrou. Então, é uma complexidade muito grande o processo de monitoramento em relação aos incêndios. Eu vou ser bem econômica, mas dizer, presidente, que eu celebro todos os esforços que vêm sendo feitos desde o dia 1º de janeiro, onde o senhor recriou o Fundo Amazônia, restabeleceu as competências do Ministério, do IBAMA, aumentou o nosso orçamento, agradecendo aqui o Congresso, nas pessoas do presidente Pacheco e Lira, em 18%. Eu não consigo imaginar, que foi a PEC da transição, o que seria de nós se tivéssemos ainda numa situação de completo desmonte da agenda ambiental brasileira. Nós reduzimos desmatamento em 50% o ano passado, 45% esse ano, evitamos lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2, esse ano já evitamos lançar 180 milhões e no passado nós havíamos, no seu governo, evitado 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada no mundo até hoje por um país. Então, essas medidas todas fazem com que nós possamos dizer que fizemos os esforços todos que eram necessários do ponto de vista de ter uma ação preventiva. Em outubro, Marina Silva detonou os hipócritas que votaram a favor do corte de verbas do orçamento e depois cobraram a ação do governo sobre os incêndios, sendo que os recursos não foram suficientes para combater as queimadas. Nós fizemos um esforço ainda adicional, depois de montada a sala de situação, para que nós tivéssemos mais recursos para as ações que estão sendo feitas na Amazônia e no Pantanal. E aí veio esse último crédito extraordinário de cerca de 514 milhões de reais para as ações do governo federal. Obviamente que precisamos ampliar os recursos, precisamos. Passo aqui algumas interrogações à ministra. Em janeiro a setembro de 24, o Brasil sofreu essa devastação sem precedentes. Diante desse cenário alarmante, estava previsto, eu pergunto à ministra, com a primeira indagação, se ela reconhece alguma falha do governo federal, uma vez que estava tudo isso previsto, se ela reconhece alguma falha de algo que poderia ter sido feito e que não foi feito, para que ela pudesse falar sobre isso. Mas o que nós precisamos mesmo é de quando chega o período da estiagem, o período do fogo, que é feita a proibição do fogo, de que as pessoas não coloquem fogo. Porque senão nós vamos ficar simplesmente pegando o dinheiro público e utilizando para algo que preventivamente se poderia fazer. Preventivamente não colocar fogo. Literalmente não colocar fogo. Porque no caso do Pantanal, todos os incêndios, todos, foram em função de ação humana. Na hora que o fogo foi proibido pelo governador Eduardo... Sim, não tinha incidência de raio, deputado. Com certeza o orçamento que foi aprovado por essa casa não foi suficiente. E eu tenho certeza que hoje o corte que vossas excelências fizeram não fariam, à luz de tudo o que aconteceu. Aliás, com certeza aumentariam os recursos, porque pelo nível de preocupação que eu vejo
da parte de cada um que vai se colocando, eu tenho certeza que não cortariam, como não irão cortar, e vão adicionar recursos. Eu espero que seja na ordem dos 170 milhões do crédito extraordinário do primeiro e dos mais de 514 milhões do segundo crédito extraordinário. Porque nós temos que ser, de fato, preventivo para que o IBAMA e o ICMBio façam o mesmo. Se você me perguntar, se o senhor me perguntar se as ações devem ser intensificadas, baseada no princípio da precaução, no que diz a ciência, eu digo que tem que ser intensificadas. E o que nós fizemos quando chegamos em 2003, intensificar as ações. O que nós fizemos em 2004, intensificar as ações. O que nós vamos fazer e já estamos preparando para 2025, intensificar as ações e contando com essa casa em termos do orçamento e da manutenção dos regramentos que precisam ser mantidos para proteger o meio ambiente e, inclusive, da aprovação do agravamento da pena para aqueles que praticam crimes que merecem ser agravados. Porque o agravamento ele não é arbitrário, né? É mediante investigação, por isso que a Polícia Federal está investigando, a Polícia Civil está investigando, todo mundo está investigando para poder aplicar a penalidade da forma correta. No mesmo mês, Marina encarou o ministro da Boiada e desmascarou as falas de Ricardo Salles sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia através de dados distorcidos. Eu acompanhei aqui todas as manifestações e eu confesso que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que essas preocupações ambientais se refletissem na prática e que elas fizessem parte da vida e do cotidiano das pessoas que colocam com tanta veemência essas preocupações ambientais. Eu estou trabalhando na prática, agora é minha vez de falar. Eu sou ministra e eu digo para a senhora que eu agradeço a Deus, porque eu fico imaginando se o desmatamento continuasse aumentando em 50%, como não estaríamos? Se as equipes do ICMBio continuassem intimidadas, tendo que marcar ponto para conversar com jornalistas, como estaríamos? Se nós continuássemos numa situação em que o Ministério do Meio Ambiente viu ser desfeita a Secretaria de Mudança do Clima, viu separado o Fundo Amazônia, viu separadas as políticas ambientais do governo. Eu fico imaginando como estaríamos. Em relação à questão de que eu pedi generosidade, eu não pedi generosidade. Não ponha palavras na minha boca. O que eu falei, para que tenhamos compromisso com a verdade, é que, indo para o Rio Grande do Sul, eu senti que, naquele contexto, deveria suscitar em nós muita generosidade. E que, quando eu fui perguntada o que eu achava de agora ver tudo aquilo que há mais de 40 anos eu venho dizendo e trabalhando para que não aconteça, está acontecendo, o que eu diria? E eu disse, a primeira coisa é ser generosa. Não ficar jogando na cara das pessoas, eu te disse. Foi isso que eu falei. Não pedi generosidade. Em relação à diferença do problema da mudança do clima. Uma coisa é você enfrentar a gravidade do problema estando preparado pelo menos 2 meses e meio antes para fazer esse combate. Sem o que nós não sequer teríamos empatado o jogo no Pantanal. Mas nós estávamos preparados. Vamos intensificar ainda mais a cada preparo e a cada ano. Mas nós aumentamos a nossa capacidade já de cara, em 18% a quantidade de brigadistas. Nós aumentamos em 18% o nosso orçamento. E nós conseguimos, sim, fazer a reposição do orçamento do IBAMA, do ICMBio, graças ao esforço do governo internamente. Seja quando fizemos a recomposição dos cortes que haviam sido feitos e dos contingenciamentos que haviam sido feitos, seja quando conseguimos o crédito extraordinário.
Do contrário, não teríamos como ter mobilizado mais de 800 pessoas só para o Pantanal, de estarmos agora com mais de 1.000 pessoas no enfrentamento da Amazônia, com mais de 800 pessoas fazendo o enfrentamento do Cerrado e em vários outros lugares, porque a realidade não para. Aumentamos o esforço e isso foi porque nós identificamos que, de fato, ia ter um problema de agravamento já em 2023, por isso que eu queria muito que a linha do tempo depois seja enviada para vocês, para que vocês... Já foi distribuída, é só olhar e fazer a verificação. Isso pode ser auditável, isso pode ser verificável, porque o compromisso com a verdade faz parte também da ética pública. Então, nós fizemos, não é, um esforço muito grande para fazer esse enfrentamento do que nós estamos fazendo hoje. Temos reduzido o desmatamento em 50% o ano passado, apesar de ter sido abandonado o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. O fato de termos retomado, não para ONGs, inclusive tem uma ONG que me acusam de que foi eu que passei o recurso, que é o caso do IPAM, o dinheiro foi liberado na época anterior. Eu nem era do governo, nem era do ministério. Foi no governo Bolsonaro que foi liberado o recurso do IPAM. Mas isso tudo é auditável, pode olhar, verificar, e verificar como é que foi feito esse repasse de dinheiro. Então, eu estou aqui para debater as ações que nós estamos fazendo. E, de fato, fizemos um aumento das ações de combate ao desmatamento, de combate aos incêndios. Conseguimos já, dos mais de 1.000 focos de calor, cerca de 80%, deputado Salles, dos mais de 1.111 focos de calor, mais de 80% estão extintos ou controlados. Isso significa esforço, trabalho, equipe, brigadistas. Cada incêndio desse tem milhares de focos de calor. Nós chegamos a enfrentar uma linha de fogo no Pantanal de 25 quilômetros. Isso é trabalho, é quem sabe o que está fazendo. Vossas Excelências ficam com essas afirmações, não sei nem como dizer, não vou dizer, não vou nominar, não quero adjetivar, certo? Mas eu estou muito tranquila com a minha consciência. Aplaudida, Marina esculachou com classe a bolsonarista Júlia Zanatta ao declarar: capacho é quem faz discurso de encomenda para fazer lacração e faz acusação inverídica. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs. Eu vou citar. Vossa Excelência quer que eu cite? Não, agora não. Eu vou citar. Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso. Não, mas... Através de emendas parlamentares. É um critério... Foi o Congresso que repassou. Não fomos nós. Júlia, a senhora não é capacho de ONG. Júlia, eu preciso da sua compreensão. Deputado Bongas com a palavra. Deputado Bongas com a palavra. Vossa Excelência, olha, capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso por mim mesma. Quem vem aqui com falinha mansa fazer acusação inverídica. Deputado Bongas, por favor. Ministra, por favor. Capacho da falta de consciência. Ministra, por favor. Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidada. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. E eu respondi a Vossa Excelência. Quem fez as emendas foi o Parlamento. E o Ministério executa as emendas. Eu mando para a senhora. Isso, e Vossa Excelência, com vozinha mansa, faz a acusação. Deputado Bongas com a palavra. Júlia. A senhora com vozinha mansa. Júlia, por favor. Não, quem tem voz mansa é a senhora. Eu falo com veemência, deputada. Eu falo com veemência.
Não. Ministro, me ajuda, ministro. Não, eu ajudo. A senhora não vai me intimidar, não vai me intimidar. Ministro, por favor, não vai me intimidar, me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Não, me desculpe, não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem não defende agora aparece como ambientalista, não é nem de última hora, é de conveniência. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista de conveniência.